Uma barragem que você coloque aqui, né, fechando a passagem de um rio, um ribeirão, um riacho. Aqui é uma coisa meio pequena. Você vai ter aqui essa ideia aqui de... Você fala, nossa, mas que figura maluca essa aí. É verdade, realmente a figura tá difícil. Água, né? Aqui também é água. Aqui as ondinhas aqui que se formam, né? E aqui também. Então a ideia é que a gente tem que avaliar a força que a água vai fazer na barreira. Tem que lembrar aqui do teorema de Stevin. Ele diz que a pressão P é a pressão P0 mais ρ, G e H. O que seria isso aí? Se você estiver num certo ponto aqui, numa certa profundidade, o H é medido aqui da linha d'água até onde você está. Você está mergulhando, você sabe disso. Quem já mergulhou, você vai mergulhando, começa a dar dor no ouvido. Quando você vai indo para o fundo, chega uma hora que começa a dar dor no ouvido. Se você descer mais, dói, você para de mergulhar. Você volta para a superfície. Então a pressão ela aumenta com a profundidade. O H aqui é a profundidade onde você está. Aqui é a pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Você fala, puxa, e o que é pressão? Bem, já vimos na parte de elasticidade. Pressão é a mesma coisa que a tensão, só que é para fluido, líquidos e gases. Pressão é força distribuída numa área. A pressão atmosférica devido à coluna de ar que tem aí. E aí esse ρgh, a densidade da água, o G da gravidade e a profundidade. Então a coluna de líquido que está acima de você exerce uma pressão sobre você. E ela aumenta à medida que aumenta a profundidade. Agora, para estudar o que a água faz na barragem, que a tendência é o que? Empurrar e... empurrar e olhar só a água. Não precisa olhar a atmosfera, porque se você pensar, a barragem está aqui. O ar está em volta, tanto aqui como aqui como aqui. O tamanho da barragem, é lógico que a pressão atmosférica, se você subir, diminui a pressão atmosférica. Se você descer, aumenta. Mas a altura da barragem é muito pequena, não se percebe flutuação. Então aqui é P0, aqui é P0, aqui é P0, todos lá. Então a pressão atmosférica não vai fazer a barragem nem ir para a direita, nem para a esquerda, nem tombar. Somente a diferença é o que tem deste lado, que é a água, e deste lado não temos a água. Então essa é a ideia. O princípio de Pascal também tem que ser visto. Princípio de Pascal é o princípio que rege o funcionamento da prensa hidráulica. Ele diz que se eu pegar um elemento aqui, vamos pegar aqui uma cruzeta, assim, você coloca uma rolha aqui, coloca uma rolha aqui nessa saída, uma rolha aqui, uma rolha aqui. Se você encher essa cruzeta todinha de fluido, quando você aperta esta rolha, que é o que acontece, porque a coluna de fluido está acima de você, quando você aperta aqui, ó, aparece o que? A rolha lateralmente sai também, essa sai. Então a pressão é a mesma em todos os pontos desse elemento, esse pedacinho de fluido aqui em volta. De modo que, de fato, é verdade, a gravidade puxa verticalmente para baixo tudo. Mas o fluido, como a ligação química entre as moléculas é forte, para mantê-lo coeso, mas não tem forma definida, ele exerce uma pressão lateral. Então vai exercer uma pressão lateral. E esta pressão aqui, lateral, vai forçar a barragem para a direita e para tombar. Então essa é a ideia, que vai aparecer uma força lateral que vai forçar a barragem para a direita. Então essa é a ideia. Agora esta pressão ela sobe à medida que você desce. Se você olhar aqui nesta área, minha canetinha azul já está no fim, coitada. Então aqui esta área aqui, ó. Aqui é onde tem água, né? Aqui a pressão é zero. Aqui a pressão, vamos fazer uma graduação aqui para a gente poder ter uma ideia.
pressão é 0. Desço 1 metro, a pressão passa para esse valor aqui, ó. Acho que aqui não precisa pôr seta, é só a pressão. Aí aumenta aqui para esse valor aqui. Se eu descer mais 1 metro, se eu descer mais 1 metro aqui, se eu descer mais 1 metro aqui. Então você vê aqui que nós temos aqui uma reta, né? Essa parte aqui é Rho, G e H. Na medida que eu desço o H, vamos supor aqui é 0. Aqui é 1, 2, 3, 4 metros de profundidade. Então a pressão aqui vai aumentando. Pressão aumentando. Esse P aqui, ó. Esse P. Então a pressão está aqui. E aqui a altura. A altura não, perdão, a profundidade. Então se você olhar, agora aqui a área. Se você olhar, você tem aqui uma figura que é um retângulo. Ou, melhor dizendo, aqui que eu tenho marcado em vermelho, está definindo mesmo, é um triângulo. Então, a força total, aqui fala que é um carregamento triangular. Carregamento triangular. Triangular. Quer dizer, há uma força, que é a pressão. Se eu tenho pressão, deixa eu escrever aqui, a pressão é força sobre área. Se eu pegar e passar a área para o lado de lá, força é pressão multiplicado pela área. Isso aqui, se fosse pressão constante. Se fosse pressão constante, seria sempre esse valor em toda a área, aqui, essa área aqui. Então teríamos todo esse valor de pressão em toda a área. Uma área de retângulo, então base vezes altura. A altura aqui é na verdade a área, né? Certo? A altura, mas na verdade é a área. Então a força é a pressão vezes a área. Se a pressão fosse constante, porque seria numericamente igual a essa área aqui, ó. Esse vezes esse. Esse é a área, esse é a pressão. Mas no caso é um triângulo, então o triângulo é metade. Para o carregamento triangular, a pressão aqui, força sobre área, a gente vai ter a força como sendo metade aqui, metade disso aqui. Porque se fosse constante, eu teria, deixa eu marcar aqui para a gente não se confundir. Se a pressão fosse constante, eu teria força é pressão vezes área. Seria aqui, ó, a pressão vezes a área. Agora, como é um carregamento triangular, forma de triângulo, então é metade dessa área do retângulo aqui, ó. Quer dizer, numericamente igual a área do retângulo. Então, para nós aqui, força aqui do carregamento triangular. Agora, aonde atua essa força total? Porque outra possibilidade é fazer integral, para obter essa fórmula aqui. Aonde atua? Bem, se você tem um triângulo, qualquer que seja o triângulo, você marca o ponto médio de cada lado. Aí marca o ponto médio de cada lado. Marcou, beleza. Aí você agora traça a mediatriz. Sai do vértice oposto e passa pelo ponto médio do outro lado. Vértice oposto e atravessa, cruza lá o ponto médio do outro lado. Vértice oposto e cruza o ponto médio do outro lado. Aqui é que fica o centro de gravidade, o centro de massa, o centroide, o baricentro, e aqui é o que chama de centro de pressão. Aqui. Então é nesse ponto que vai atuar a força. Então a ideia aqui, deixa eu redesenhar aqui a barragem. O centro de pressão fica a 1/3, tomando a altura aqui, ó, 1/3, 2/3, 3/3, né? Então fica aqui a 1/3, ó, a 1/3 da altura aqui, ó, da altura toda, 1/3 do H. Então se aqui eu tiver a profundidade H, vamos fazer a divisão aqui também, aqui, 1/3 fica aqui, ó. Beleza? Centro de pressão. E é aqui que atua a força total devido à água do carregamento triangular. Então agora é só fazer esse cálculo aí, ó. A força vai ser
Pressão vezes a área sobre 2. A pressão é Rho, G, e aqui o H. H aqui vai ser H maiúsculo, que é a profundidade toda, né? Ou a altura da coluna d'água. Rho GH e a área. A área aqui. A área, se aqui for a largura e aqui for a altura H, né? Então a área é L vezes H. Então aqui nós vamos trocar a área por L vezes H. Então nós vamos ficar com ρg, L e H ao quadrado sobre 2. Esse é o valor da força. Vamos por dados aí. Pense numa represa pequena, largura de 10 metros. A altura H da coluna d'água 4 metros. E no rio, o rho de um rio, 1008 kg por metro cúbico a densidade da água. Então vamos lá. Vai ficar Rho 1008, o G 9, vamos botar o G de São Paulo. O L 10 e o H 4. Tudo isso dividido por 2. Então vamos pôr na calculadora, ver o valor aqui. 1008 multiplica 9,78, multiplica 10, multiplica 4 ao quadrado, divide por 2. Olha lá em notação de engenharia, 789 vezes 10 a terceira Newton. Então a força 700, que atua na barragem, 789 quilonewtons. E agora, vamos na sequência ver qual é o torque que a água exerce sobre a barragem. Então aqui a barragem está aqui, a força F aqui. Eu vou usar o princípio da transmissibilidade para achar o braço de alavanca, trazendo a força F para cá. Aí eu vou ter aqui o braço de alavanca, que é, no caso, o quê? 1/3 da altura da coluna d'água. Porque o carregamento é triangular, 1/3 da altura da coluna d'água. E é só fazer a conta. ME, braço de alavanca vezes a força. Então, H sobre 3 vezes a força. Você pode pegar esse valor ou pode pegar a fórmula aqui. Eu vou pegar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Assim fica mais geral. Então veja só, vai ter o Rho, o G, o L, o H ao quadrado. Agora eu multiplico por H, então vai ficar H ao cubo. E aqui eu tenho 2, e aqui o 3. 2 vezes 3 é 6. Então a fórmula agora para o torque da barreira fica essa. Essa para a força. Força. E aqui o torque. Então agora vamos pôr os valores. 1008. O G 9,78. O 10. O 4 agora ao cubo sobre 6. Então vamos lá. 1008 multiplica 9,78, multiplica 10, multiplica 4 ao cubo, divide por 6. Põe notação de engenharia, 1,05 vezes 10 a sexta Newton metro. É isso mesmo? Sim. Então, o torque, o momento da força, 1,05 mega Newton metro. Beleza?